Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que são marcantes no ponto de vista de mudança de cultura. Eu posso citar alguns exemplos mais específicos do Brasil. A ANDI tem sua sede no Brasil, atua historicamente no Brasil, mas a ANDI também tem uma parceria com organizações de diversos outros países da América Latina, formando a Rede ANDI América Latina. Então também posso falar de um cenário que é um cenário de mudanças no continente, da forma como a imprensa vem atuando em relação ao enfrentamento do trabalho infantil. Um dos pontos que a gente considera mais significativos, a gente tem depoimentos de jornalistas em relação a isso, é que denúncias sobre situações de exploração da mão de obra infantil hoje são mais complicadas de fazer do que há algum tempo atrás. Por quê? Porque aqueles que exploram a mão de obra infantil, quando ainda acontece em situações, digamos, mais sistêmicas, eles já perceberam que a mídia é um elemento de denúncia muito forte e um ator importante no campo do enfrentamento. Então, nós temos depoimentos de jornalistas que diziam, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, era muito mais fácil fazer um flagrante de exploração de mão de obra infantil, por exemplo, no Brasil, na questão da carvoaria, ou na questão da agricultura, em relação a alguns tipos de agricultura, onde historicamente você tinha a participação de mão de obra infantil. O que é que você percebe? Aqueles que empregavam mão de obra infantil, eles já sabem que a aproximação de um veículo, de uma empresa jornalística identificada, muitas vezes você tem ali, né, o nome da empresa, tem a logomarca da empresa, isso já é visto como ameaça grave. Então, o jornalista tem muito mais dificuldade hoje em fazer esse flagrante. Primeiro, porque realmente está reduzindo. Em vários países está se reduzindo esse tipo de exploração em larga escala, em setores específicos. Está mais diluído o processo. Mas também porque aqueles que ainda atuam dessa forma, empregando a mão de obra infantil, eles já perceberam que a imprensa é um risco para as suas atividades. Então, há uma mudança de cultura, na prática mesmo, de menor utilização da mão de obra infantil, mas há também um entendimento de que o profissional de comunicação ele é uma força que está alinhada com o enfrentamento do problema. Ele não vai facilitar, ele não vai considerar que essa situação é uma situação natural. Mesmo que esse país tenha um histórico, em alguns momentos, de uso de mão de obra infantil. Então, esse é um ponto que a gente achou muito interessante. E ele é resultado exatamente desse mérito da imprensa, da maior parte desses países, de ter entendido que trabalho infantil é problema e logo tem que ser combatido como problema. Não necessariamente culpando o pai, a mãe, a família da criança ou do adolescente, mas sim levando consciência, levando uma nova percepção através dessa informação e, claro, combatendo o explorador, combatendo aquele que está empregando essa mão de obra ou forçando a família a envolver as crianças e os adolescentes naquela determinada tarefa. Então, aí tem um elemento central que a gente considera um avanço que se conseguiu. Mas isso é contexto. Nós temos casos específicos muito interessantes, por exemplo, em relação a políticas públicas. Tem um caso que a gente considera emblemático no Brasil. Houve alguns anos atrás, o Brasil tinha avançado muito em relação à construção de políticas de enfrentamento do trabalho infantil e criou um programa chamado PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que era um programa que estava sendo avaliado em termos de política nacional como um programa bem sucedido, um programa que tinha conseguido resultados concretos, era um programa que tinha indicadores de avanços bem consistentes. E numa mudança de governo federal, em algum momento, algum
algum funcionário público decidiu que tinha que acabar com o PET, ou reduzir muito o PET. Independente de se essa pessoa tinha razão ou não, se ela estava ou não embasada de dados que sugerissem que poderia se ter uma outra política mais eficiente, essa pessoa ou essas pessoas tomaram uma decisão sem consultar os especialistas da área, sem consultar aqueles que estavam ajudando a construir essa política, e repito, uma política que tinha se mostrado bem sucedida até então. Então, não estou aqui defendendo que políticas não possam ser mudadas, mas o que eu estou dizendo é que você não pode tomar uma decisão de cima para baixo sem consultar aquilo que havia se tornado uma política que envolvia uma série de outros atores e que estavam vendo resultados efetivos nela. Então, o que é que aconteceu? Essa decisão foi tomada, isso chegou até nós da ANDE, nós olhamos aqueles dados, aqueles números e os encaminhamentos que estavam sendo dados e compartilhamos com a rede de jornalistas amigos da criança, que é uma rede que a gente vem ajudando a articular e a manter já hoje, já são 14 anos. Então, o que é que ocorreu? Chegou na mão desses jornalistas essas informações, e como eram jornalistas que conheciam essa temática, porque não adianta você chegar também na mão de profissionais que não estão capacitados a entender o que é que aquela matéria-prima representa. Alcançou jornalistas altamente qualificados da rede, as matérias vieram com críticas fortes, envolvendo nestas críticas os atores sociais da área, que estavam dizendo exatamente isso. Como é que você faz uma mudança de rota tão forte num tema tão central para os direitos da infância e para a agenda social do país como um todo, sem combinar com quem está envolvido no dia a dia com a construção dessas políticas? Você não pode tomar uma decisão dessa só porque você tem uma ideia de que o caminho tem que ser diferente. A denúncia veio num dia, num jornal de grande circulação do país, que fez um belo trabalho de investigação jornalística. No dia seguinte, o governo tinha recuado. Tinha recuado exatamente por causa disso. Não é porque a matéria diz uma coisa ou outra. Era porque era uma denúncia altamente consistente, ouvindo os principais especialistas do campo e dizendo: esse governo pode até ter boas intenções, mas está tomando uma atitude muito equivocada, porque desconstrói algo que é bem sucedido e sem fazer uma discussão ampla, participativa, tecnicamente consistente sobre o tema. A denúncia do veículo, porque era uma denúncia fundamentada, não era invenção de fato jornalístico, repito, estava sendo trabalhada esta investigação por uma pessoa que conhecia a área, que tinha elementos para lidar com aqueles dados e com a complexidade daquela agenda. Você teve um resultado imediato do ponto de vista dessa fiscalização, deste questionamento da política pública. Então, esse tipo de fato a gente tem visto em relação ao trabalho infantil doméstico, em relação ao papel fundamental na escola, no enfrentamento do trabalho infantil como um todo, né? Você não pode construir alternativas apenas imediatistas. Você tem que pensar como essa criança vai estar se integrando a médio e longo prazo na sociedade, e é claro, a saída passa necessariamente pela escola. Não estou aqui invalidando outros atores e outros setores, mas temos que pensar a escola como prioridade. Então, você vê no Brasil em outros países latino-americanos uma imprensa que começa a pensar dessa forma. Ela entende o que é que está envolvido nessas políticas. E qual o seu papel na construção do debate público e no acompanhamento dessas políticas.
Só não quero passar aqui uma impressão que está tudo resolvido e que a imprensa, que qualquer jornalista que se encontre, qualquer veículo de comunicação já tem essa visão estratégica. Eu não estou querendo passar esse ponto de vista, mas o que eu quero é deixar claro que estamos, sim, com um processo de amadurecimento dentro das redações e que a imprensa hoje é um ator realmente importante para nesse processo do enfrentamento desse desafio que, infelizmente, ainda é parte da realidade dos nossos países.